Boa noite, amada Igreja do Senhor. Não vejo nenhum visitante entre nós. De qualquer forma, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, a sua igreja, seus servos, seus santos. Saúdo aos irmãos com a paz do Senhor Jesus que nos assistem pela internet. E mais uma noite em que nós vamos desfrutar das maravilhas que é estar na presença do nosso Deus vivo. Mais uma noite em que nós vamos receber da sua palavra, já cantamos louvores ao nosso Deus, já entramos e entronizamos o Senhor com as nossas adorações, e eu pediria uma oração de bênção com o nosso pastor Afrânio. Te bendizemos, Pai, já o fizemos, já sentimos em meio aos louvores e a ministração a tua presença, e agora através do teu servo, o nosso amado irmão Anderson, que o teu Espírito Santo, que já o capacitou, o faça fluir agora dentro daquilo que o Senhor já estabeleceu em seu coração, e desde já como igreja, agradecidos oramos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos começar o culto de hoje com a leitura de Salmos, capítulo 50, Salmos de número 50. Peço que a amada igreja possa abrir, para nós acompanharmos essa leitura. Salmos de número 50. Amém. De início, os versículos 4 e os versículos 5. Entima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Bem, amada igreja, em acordo com a sã doutrina que nos é passado, com cada ensinamento, cada palavra que nos é ministrado, existe o zelo, o cuidado, a orientação do nosso pastor, com Deus através da vida do nosso pastor, quando nos diz que esses capítulos, esses títulos, são para facilitar o entendimento humano na busca pela palavra. E aqui esse título, pelo menos na versão da Bíblia que eu tenho, está escrito a essência do culto a Deus. E esse sentimento que ardeu no meu coração me fez refletir, quando eu estava buscando o que ministrar, o que o Senhor queria ministrar para as nossas vidas, nesse culto de hoje, me veio esse sentimento, esse entendimento de saber das maravilhas que é nós estarmos na presença de Deus, em todos os âmbitos, em todos os aspectos, em tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Um desses aspectos, um desses pontos, é nós estarmos no culto, é nós estarmos no meio da congregação. Então o Espírito Santo me levou a escrever a devida importância de nós estarmos em todos os cultos, e a verdadeira essência do culto a Deus. A devida importância de cada culto, conforme veio ao coração do nosso líder, do nosso pastor, quando Deus iniciou essa obra na vida dele. E nós cremos e podemos crer, irmãos, que existe essa estrutura de culto em acordo com a ordem sacerdotal de Melquisedeque. Né, como já nos foi ministrado, como isso para mim foi de extrema importância, uma riqueza, irmãos, tremenda, ter esse entendimento, ter sido abençoado naquela noite por essa palavra, porque isso abriu mais o entendimento de saber que tudo que é feito, ministérios, pregações, os acompanhamentos, a ordem de culto, a ordem eclesiástica, é em acordo com a estrutura, com a ordem sacerdotal de Melquisedeque na vida dos pastores, dos líderes, dos diáconos, dos irmãos, dos ministérios. Isso me deu um enriquecimento, isso abriu mais e mais os meus olhos, e eu fiquei cada vez mais maravilhado com o Senhor, de saber que nós fazemos parte de um organismo, de saber que nós fazemos parte de uma estrutura, que não é uma estrutura alheia, uma estrutura qualquer, mas é uma estrutura de acordo com o que está no coração de Deus para as nossas vidas. E então eu fui refletir isso, eu digo, Senhor, como é bom estar na Tua presença, saber que a cada noite nós recebemos uma palavra, a palavra que gera em nós, como sempre é dito, arrependimento, a palavra que nos dá
orientação de vida, a palavra que nos dá sabedoria, a palavra que nos traz a reflexão. E eu pensando justamente isso, hoje, um culto de reflexão bíblica. O que eu posso refletir na palavra de Deus para a minha vida? E aí o Senhor me levou a ter esse sentimento da importância de cada culto, o porquê de nós estarmos culto após culto, recebendo a palavra do Senhor. Se nós pararmos para pensar, dia após dia, nós nos alimentamos. Ontem nós tivemos um alimento, anteontem foi outro alimento no nosso almoço, no nosso café, na nossa janta. Raramente alguém deixa de se alimentar, pois a ordem natural das coisas é com que a gente tome o nosso café, nosso almoço, nossa merenda, nossa janta. Alguns atacam a geladeira de madrugada, outros terão que parar de fazer isso, que é o meu caso. Eu estou um pouco pesado, irmão, estou sentindo dores fortíssimas no joelho, não estou mais aguentando. Mas enfim. Então, esse entendimento de saber que a gente se alimenta todos os dias, o Senhor me fez fazer essa comparação. Assim é a importância de nós estarmos no culto após culto, culto após culto. Congregai, como diz o versículo 5, congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meios de sacrifícios. E aí o Senhor me levou a enxergar a importância maravilhosa de estar nos cultos de doutrina, nos cultos de reflexão, cultos das senhoras e dos senhores, dos quais nós temos os cultos de casais. Hoje eu tenho uma bagagem boa, hoje eu tenho um entendimento bom do que é uma vida de casado. Quer dizer, logo, logo eu vou entrar também, vou fazer parte também desse seleto, desse maravilhoso time que é o time de casados. A oportunidade de você amar alguém, de você ser amado, de você compartilhar uma vida com alguém. A oportunidade que Deus te dá de você conquistar algo ao lado de alguém. Quer dizer, a palavra que foi ministrada ao longo desses anos, hoje eu posso me fazer valer de tudo aquilo que Deus foi ensinando para a gente nos cultos de casais, os cultos da mocidade, os cultos de louvor e adoração, e a importância que a gente vai tendo do que é louvar e adorar o nosso Deus. E não obstante, culto de reflexão, hoje, quarta-feira, é um culto rápido, porém não é um culto menos importante, é mais um culto em que Deus vai falar conosco, mais um culto que o Senhor vai nos edificar, mais um culto que o Senhor vai nos fazer crescer mais um degrau de glória em glória, de fé em fé. E esse sentimento me veio ao coração em relação, por exemplo, ao culto de reflexão da quarta-feira. Foi num culto de quarta-feira que eu fui batizado no Espírito Santo. Foi num culto de quarta-feira, irmãos, que eu fui chamado para fazer parte desse ministério abençoado, que é o ministério de louvor. Foi num culto de quarta-feira, quantos e quantos cultos de quarta-feira Deus falou comigo quando eu cheguei, eu lembro como se fosse hoje, eu cheguei de viagem, e eu cheguei num culto, numa quarta-feira, fui fazer um serviço no interior, e nós chegamos, fui eu e o Fúvio, o nosso amado Fúvio, foi me buscar no aeroporto, a gente estava fazendo um serviço no interior, e como ele não podia ir, eu fui, e quando eu cheguei, ele foi lá me buscar, eu cheguei numa quarta-feira, eram umas 8h20 da noite, eu falei, Fúvio, mano, me leva para a igreja, preciso ir para a igreja. Era um culto de quarta-feira. Eu sabia que eu ia chegar no finalzinho do culto. Mas quando eu cheguei, o fogo do céu estava se derramando, o Espírito Santo. Eu senti a presença de Deus. E nessa noite eu fui abençoado com uma palavra de direcionamento de vida. E essa preocupação do culto de quarta-feira é exatamente isso, irmãos. Eu confesso que eu tenho essa preocupação no coração. Porque eu sei que os amados, muitos amados, isso aqui, como sempre é dito, não é palavra direcionada pessoalmente, mas é uma palavra direcionada para a igreja. E, infelizmente, existe sim a cultura de pensar, poxa, é só o culto de quarta-feira. Hoje não tem tanta importância, vai ser uma palavra rápida. Mas o Senhor está aqui. Nos cultos de quarta-feira, a palavra também é pregada. Nos cultos de quarta-feira, essa palavra que o Senhor disse, congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios, se faz, aqui também se faz valer nos cultos da quarta-feira. O maravilhoso de estar na presença de Deus é saber que o que o Senhor pregou há 2, 3 anos atrás, e o Espírito Santo me traz memória, corrobora com cada palavra, soma com cada palavra que é pregado culto após culto. Muitas das vezes a gente recebe, como o nosso pastor ministrou aqui outro dia, sobre a palavra de sabedoria que nos dá esqueci a palavrinha, pastor. Prevenção. A prevenção. E realmente, irmãos, quantas e quantas palavras que o Senhor já deu para a nossa vida aqui, através do seu altar,
nos traz a prevenção, nos traz entendimento, nos traz direcionamento. E a gente vê novamente, novamente tocar nessa palavra, a importância de nós estarmos aqui, culto após culto. Eu não sei o que eu vou fazer no dia de amanhã, eu não sei se eu vou tropeçar amanhã, mas eu sei que o que eu viver amanhã, eu tenho certeza que na sexta-feira, quando eu vier para a igreja e ouvir a palavra do Senhor, eu sei que essa palavra vai trazer consolo, vai trazer paz, vai trazer orientação para a minha vida. E com esse entendimento, a gente se sente consolado de saber que nós não estamos aqui em vão, nós não estamos aqui à toa. Culto após culto, esses anos todos esses anos, para quem já está há 30 anos na caminhada com o Senhor, assim como para quem começou ontem a caminhada com o Senhor. Não é em vão. Como sempre é dito, está escrito nos anais celestiais do Senhor, naquele grande dia quando nós nos encontrarmos com o nosso Deus, e o Senhor for abrir o livro da vida, abrir o livro das nossas obras, e o Senhor, olha aqui, Igreja Fogo Vivo, culto após culto, vocês lá me honrando, culto após culto, vocês me adorando, culto após culto, por conta da fidelidade de vocês, olha o que eu proporcionei para a vida de cada um de vocês, por conta da fidelidade, do amor de um para com os outros, do zelo, da submissão como igreja diante dos líderes, tudo que eu fui permitindo na vida de vocês. Irmãos, eu fico maravilhado pelas nossas lutas, que cada um tem, né? As nossas lutas pessoais, eu também tenho as minhas limitações, e usando o exemplo aqui com a minha amada noiva, o que a gente tem se programado, e tudo que a gente pensa assim, a gente vai fazer isso, mas nós não vamos conseguir fazer isso. No nosso casamento nós não vamos ter festa, nós vamos só fazer uma cerimônia lá na igreja, porque a gente não tem recurso para tal. E de repente, no dia seguinte o telefone toca, olha, eu tenho tanto aqui para abençoar vocês, para vocês fazerem a festa de vocês. E de repente uma outra pessoa, olha, sentindo no coração de dar isso aqui para vocês. E assim Deus vai abençoando. E Deus vai abençoando. Então não que isso seja para a exaltação do meu ser, do eu dela, mas para que a gente possa contemplar as maravilhas que é estar na presença de Deus. Porque, irmãos, verdadeiramente, esses milagres, só quem está na presença do Senhor, só quem tem um Deus verdadeiro, um Deus que é fiel, um Deus que é misericordioso, um Deus que provê tudo que nós precisamos enquanto nós estamos aqui adorando, Deus está providenciando a cura, o milagre, a vitória para cada um de nós. Quantas e quantas vezes, irmãos, após erros, tropeços, após lutas durante o dia e a noite, a gente vem para a casa do Senhor e um louvor restaura a nossa alma, e uma palavra de fé, uma palavra de ânimo nos levanta, uma palavra vinda do trono direciona a nossa vida. Aquela dúvida, meu Deus, qual será a solução, Senhor? Qual é a decisão que eu vou tomar? Eu preciso tomar uma decisão até tal dia. E aí vem uma palavra do trono e direciona a gente. Faz assim, faz assado. Olha, te comporta dessa forma, confia em mim. Ou então, não faz nada, só me adora. Deixa comigo que é eu que vou resolver essa parada. Quantas e quantas vezes, irmãos, causas impossíveis o nosso Deus resolveu, porque Ele é Deus. A palavra do Senhor diz que o nosso trabalho é descansar no Senhor. Dele são as nossas lutas. Então, esse é o sentimento que sabe, ardeu no meu coração. Essa gratidão de estar aqui na presença do Senhor. Essa gratidão diante do Senhor, que pelo seu Espírito Santo nos convence da verdade, do juízo, do pecado. É o próprio Espírito Santo que gera em nós a fé, que nos dá entendimento do que é ministrado. Culto após culto. A gente segue, culto após culto, a linha de raciocínio do que cada pregador traz aqui. Do sentimento que cada pregador anuncia a palavra de Deus, conforme Deus opera na vida do pregador. E o Senhor nos orienta, não julgar os profetas, mas julga a profecia. E é tão maravilhoso isso, irmãos, que como o Espírito Santo vai somando, vai fortalecendo mais e mais o nosso entendimento, que esse sentimento corrobora com o que foi falado no último culto, se não me falha a memória, a respeito de nós darmos credibilidade no que é pregado no altar.
vamos analisar da seguinte forma. O nosso ministério, a nossa congregação, traz a glória de Deus, anuncia a glória do Senhor. Nós vemos algo que é para a exaltação do homem, ou nós vemos algo que é para a exaltação do nosso Deus que está no nosso meio. Então nós vamos julgar. Bem, Senhor, eu vou nesse ministério eu sinto a Tua presença, a palavra que é ministrado lá me salva, me tira da perdição, do caminho da perdição. Eu estou caminhando para tal ponto, mas a palavra que é ministrado vem de contra o meu eu, faz com que o meu coração rasgue, e eu nego o meu eu, e eu me arrependo, e no dia seguinte eu começo a desfrutar das Tuas maravilhas na minha vida, me redirecionando. Mais uma vez, irmãos, eu não canso de glorificar a Deus pela experiência pessoal que eu tive, quando, no meio desse turbilhão de lutas que eu passei, das consequências e tudo mais, digo, poxa, eu vou ter que abandonar o ministério de louvor para começar a trabalhar, e eu preciso me atualizar. Eu estou muito desatualizado do mercado de trabalho, na questão técnica, da minha formação técnica, e eu preciso voltar a estudar para estar no mercado de trabalho. Entrei com o nosso pastor, digo, meu pastor, eu vou tomar essa decisão assim, assim, assado, e pô, beleza, no dia seguinte eu começo. A partir de segunda-feira eu não venho mais para o culto à noite, só vou vir sábado e domingo. Porém, eu chego numa segunda-feira, um culto de doutrina, aliás, um culto de domingo, e o Senhor se derrama. Fui eu que sustentei os profetas, fui eu que sustentei o povo no meio do deserto, fui eu que abri o mar vermelho, fui eu que mandei as codornizes, fui eu que mandei o maná, fui eu que alimentei o profeta dentro da caverna, fui eu que fiz todas as maravilhas, sou eu que faço descer chuva, sou eu que encerro a chuva, sou eu que faço isso, eu que aconteço, eu que faço acontecer. Por que tu está preocupado? A palavra veio e ministrou. A palavra ministrou, o Espírito Santo ministrou isso através daquela palavra para a minha vida. Aí eu, Senhor Jesus, glória a Deus. Por acaso os profetas abandonaram os seus ministérios quando eles passaram fome? Por acaso os profetas abandonaram a fé quando eles foram perseguidos? Por acaso os profetas negaram a Deus quando eles tiveram que se esconder, quando eles foram açoitados, quando o povo foi contra a palavra que os profetas ministravam? Afinal de contas, os profetas não confiavam no Deus de Israel. E por que tu não pode confiar em mim nesses dias de hoje? Afinal de contas, eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. E aquilo entrou rasgando no meu coração, irmãos. E eu acho mais lindo de tudo que no meio da congregação a gente encontra amor um com os outros. E o Espírito Santo incomodou o coração de 2 ou 3 amados que vieram e me procuraram. Não faz isso, Andy, não faz isso. Não toma essa decisão. Deus te usa ali no altar, irmão. Não toma essa decisão. Não te precipita. E aí eu voltei lá com o pastor, digo, meu pastor, Deus falou comigo. Cancela essa minha decisão. E o que é mais lindo, mais maravilhoso, assim, desculpa a redundância, mas eu digo isso para a glória do Senhor, é que o Espírito Santo, usando a vida do nosso pastor, me abençoou durante um período, me ajudou. Quer dizer, os frutos dessa igreja abençoada, dessa igreja frutífera, que ramifica, que vai e alcança no horizontal, de acordo com a ordem que vem na vertical. Então, realmente, irmãos, não tem como a gente não se maravilhar com a presença do Senhor na vida do nosso ministério. Eu digo isso não para a nossa glória humana, mas para nós sabermos que nós servimos um Deus que é fiel, para nós sabermos que nós estamos sendo, sim, guiados pelo Senhor, porque importa que Ele cresça, importa que o Senhor cresça, que o homem, a natureza humana diminua. Importa, sim, que nós sejamos levados ao arrependimento dia após dia. Afinal de contas, o Senhor nos garante que todos os dias uns cometem pecados. O Senhor nos garante que todos nós pecamos. O Senhor nos garante que nós, através da sua palavra, nós precisamos da presença dEle, o sangue dEle que nos lava de todo pecado. O Senhor nos orienta a nós nos desfazermos tenazmente de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. E essa palavra ministrada culto após culto nos dá essa orientação, nos traz esse consolo, nos traz a exortação para que haja correção. As maravilhas de estar na presença de Deus no culto, dentro dos cultos, me garante o perdão, me garante a graça, me garante a misericórdia. É aqui no meio da congregação que eu recebo promessas eternas,
a promessa da vida eterna. É aqui no meio da congregação que eu posso louvar o Senhor. É aqui no meio da congregação que uma palavra ministrada, eu creio que vem do trono, porque essa palavra arde no meu coração e eu vejo que não é para o âmbito da esfera humana, mas é para o âmbito que vai me levar para a glória eterna. É aqui no meio da congregação que eu aprendo mais e mais do Senhor. E lógico, durante o dia, nos meus momentos de oração, nos meus momentos de devocional, na minha busca diária com o Senhor. E quando eu deixo de buscar, quando eu deixo que os problemas venham pesar na minha vida, o Senhor vem com uma palavra e fala: olha, me busca todos os dias, te derrama aqui na minha palavra, lavra, como foi ministrada a palavra semana passada, não sei se foi a pregadora Grace ou se foi a nossa amada Alessandra, mas lavra essa palavra, busca, mergulha dia e noite, medita nela dia e noite, não te afasta dela, porque é essa palavra que vai te garantir, é essa palavra que vai te orientar para a vida eterna. Então, amados irmãos, esse foi o sentimento que ardeu no meu coração, culto após culto, e não diferente o culto de quarta-feira. Nos cultos de quarta-feira o Senhor também derrama a sua presença, a sua glória. Batei, buscar, pedir, com insistência. Nos cultos de quarta-feira também, não que isso seja uma palavra direcionada, irmãos, não é isso, é com muito zelo, com muito temor, mas é porque esse incômodo santo está no meu coração. Poxa, por que alguns amados vêm a preterir os cultos de quarta-feira como se o culto de quarta-feira não fosse algo importante? O culto de doutrina é importantíssimo, porque é essa doutrina, a espinha dorsal ministrada para as nossas vidas. Um culto de quarta-feira, o culto da reflexão, aquilo que eu vou saber, aquilo que eu vou refletir para a minha vida. O culto de sexta-feira, o culto de sábado, o culto de domingo. Afinal de contas, nós estamos sendo direcionados para a glória eterna. Nada se compara com o que nós vamos receber em virtude da glória eterna que o Senhor vai nos dar, da vida eterna que o Senhor vai nos dar. Então, irmãos, foi uma palavra simples, mas esse foi o sentimento que o Senhor colocou no meu coração, da importância de nós estarmos na presença do Senhor, desfrutando a presença dEle no meio da congregação. Então, o desejo do meu coração é que a igreja seja abençoada, assim como eu quis ser abençoado por essa palavra, e que nós possamos aplaudir ao nosso Deus, para a glória do nome dEle. Eu já chamo o grupo de louvor, e mais uma oração aqui com o nosso amado pastor. Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra de amor, de exortação, consolo e edificação, para que tenhamos o zelo devido à Tua ordem, à Tua linha sacerdotal, o Teu amor e, acima de tudo, a Tua fidelidade. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Possamos ficar de pé. E eu gostaria de completar, quando o irmão Anderson ministrava essa palavra, veio uma vez eu abri o culto com um jornal que foi escrito, e assim, eu vou falar porque Deus colocou no meu coração, que tem tudo a ver com a pregação dele. Por que ir à igreja? Irmão, pode tocar. Por que ir à igreja? Um frequentador de igreja escreveu a seguinte mensagem para um jornal: eu tenho ido à igreja por 30 anos e durante esse tempo devo ter ouvido umas 3.000 pregações. Mas com exceção de uma ou outra, eu não consigo lembrar da maioria delas. Por isso, eu acho que estou perdendo meu tempo e os pastores também estão desperdiçando o tempo deles. Essa matéria foi divulgada no jornal, gerou uma grande discussão. E depois uma resposta de um leitor foi divulgada. Estou casado há mais de 30 anos. E durante esse tempo, minha esposa deve ter cozinhado umas 9.000 refeições. Mas com exceção de uma ou outra, eu não consigo lembrar da maioria delas. Mas de uma coisa eu sei. Todas elas me nutriram, me alimentaram e me deram a força necessária para fazer as minhas atividades. Sem essas refeições, eu e nossos filhos estaríamos desnutridos, fracos, desanimados ou até mortos. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar minha vida, minha alma e a da minha família, estaríamos hoje em terríveis condições espirituais. Não deixemos de nos reunir como igreja, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem
que se aproxima o dia do Senhor. Hebreus 10, 25. Isso tocou muito profundo na minha vida. Muito profundo em mim. Saber que Deus tem preparado um alimento. É como se a esposa, uma mãe, prepara com todo carinho a refeição da sua família. E ela nutre a sua família todos os dias. Assim é a igreja. A igreja tem produzido alimento todos os dias. Quando a gente fica, irmão, se a gente pula uma refeição, a gente já sente vontade de comer, sente falta. A gente precisa comer, dói o estômago só de pular. Às vezes atrasa um pouco o almoço, a gente já está com a barriga roncando. Assim tem que ser a nossa sede e fome da palavra de Deus. Sede e fome de estar na casa de Deus. Deus está roncando o meu estômago, Pai. Eu preciso me alimentar, eu preciso me nutrir. Assim que Deus nos quer na sua presença. Não deixemos, irmão, que esse primeiro amor suma das nossas vidas. Mas nós possamos dizer: Senhor, Tu és meu tudo. A Tua presença é tudo que eu mais quero. Eu quero estar em Ti todos os dias da minha vida. Procura essa nutrição, procura esse alimento. Não deixe, irmão, não deixe morrer esse sentimento que Deus colocou no seu coração. Esse amor, essa fidelidade. Não deixe morrer, porque Deus quer que nós estejamos nele. A palavra de Deus fala em Atos que eles se reuniam todos os dias. Nós nem todos os dias estamos aqui, mas eles se reuniam todos os dias, irmãos. Esse tem que ser o sentimento do nosso coração. Deus, eu quero comunhão contigo todos os dias. Nós possamos buscar isso na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és tudo que eu mais quero. Diga isso, ó Deus Todo-Poderoso. Tu és o meu fôlego, Pai. O meu fôlego, Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Diga que você ama a presença dEle. Pai, eu amo Sua presença. Teu sorriso, Jesus. Teu sorriso é vida em mim. Sim, Deus. Eu seguro em Suas mãos. Confio em Ti. Confio Declara em Ele. Ti. Quero ir, Deus. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu Te encontro. No lugar secreto. Aos Teus pés me rendo. Pois a Tua glória quero ver. Tudo que
seja sempre o nosso sentimento de querer mais de Deus.